Você já se perguntou por que não podemos beber a água do mar? Talvez você fale, né? Claro, ela é salgada, Michele. Como é que eu vou beber água salgada? Mas ao ingerirmos a água salgada, os sais que compõem a água irão para o nosso sistema digestório. O sal é um soluto. A água é um solvente. Então a água presente no nosso sangue irá se deslocar, passando através da membrana plasmática das células até chegar a esse soluto para dissolver aquele soluto todo. E com isso, nós sofremos a desidratação. E fora que tem alguns sais presentes ainda na água do mar, que irrita a mucosa intestinal, fazendo com que a pessoa tenha diarreia. E isso pode agravar ainda mais o quadro de desidratação. Então a passagem, né, da água do meio menos concentrado para o mais concentrado, chamamos de osmose. E osmose é um transporte passivo. E transporte passivo é o tema da nossa videoaula de hoje. Então vem estudar com a Mi. Hoje nós iremos estudar a parte que fala da membrana plasmática, mas do transporte de substâncias. Como as substâncias passam pela membrana plasmática? Nós sabemos que a membrana plasmática ela tem uma função, né, uma especialização, que é dela ser seletiva com aquilo que entra e com aquilo que sai da célula. Mas as partículas, né, as moléculas, as substâncias, elas não vão entrar e sair, né, por qualquer lugar. Existem aí vários tipos de transporte, várias maneiras disso acontecer. Lembrando que a membrana plasmática, ela tem aquele modelo, né, mosaico fluido, onde nós encontramos ali uma bicamada, né, de fosfolipídio, que é essa parte aqui, ó, os fosfolipídios, e temos também as proteínas, né, que são proteínas integrais, elas estão integradas a essa membrana plasmática. Para você saber exatamente como que a substância ela entra e sai da célula, é necessário também você saber a diferença entre solvente e soluto. Quando falamos de organismos vivos, o solvente sempre vai ser a água, é aquilo que vai diluir uma substância. E que substâncias podem ser essas? Podem ser aminoácidos, vitaminas, alguns íons de sais minerais, algumas moléculas como o oxigênio, por exemplo, cloro, sódio, potássio, que serão os solutos, que são somente essas substâncias que vão ser diluídas ou dissolvidas pela água. Então, o solvente é a água e o soluto são essas moléculas e substâncias. Então, por exemplo, né, ali temos o ácido acético, que é um soluto. Quando você coloca ele junto com a água vai se comportar como um solvente e vai diluir aquele ácido acético, que vai fazer uma solução, que é o vinagre. Tá? Então, a mesma coisa aconteceria se você colocasse ali, por exemplo, uma colher de sal dentro de um copo de água, misturasse, né, para poder você dissolver aquele sal ali. Então, o sal, ele vai ser o soluto, a água vai ser o solvente e aquele sal misturado na água vai ser a solução. Quais são os tipos de transporte que acontece pela membrana plasmática? Existe o transporte passivo, que é aquele que não há gasto de energia. A célula vai conseguir transportar substâncias pela membrana plasmática sem gastar nenhum ATP, sem gastar energia nenhuma. E quais são os tipos de transporte passivo que existem? Temos a difusão simples, que as substâncias, né, os solutos, irão passar pela bicamada lipídica da própria membrana plasmática. Temos a difusão facilitada, que vai passar pelas proteínas de canal ou proteínas, né, carregadoras. E temos também a passagem da água, né, que é, no caso, aí o solvente, mas a água também passa pela membrana plasmática da célula, que vai ser aí a osmose. Então, esses três tipos, né, de transporte passivo,
todos eles sem gasto de energia, por isso o nome passivo, né? Não acontece gastando energia na célula. No caso da difusão simples e da difusão facilitada, que é a passagem de soluto, esse soluto ele sempre vai passar, né, do gradiente de maior concentração para o gradiente de menor concentração. Como assim? Então, nessa imagem aqui você vai conseguir entender melhor. E aqui a gente já está falando sobre a difusão simples. Então, aqui eu tenho o meio extracelular, que é fora da célula. Aqui está a membrana plasmática da célula e aqui é a parte interna, né, dentro da célula, ou seja, o meio intracelular. Aqui do lado de fora tem algumas moléculas, por exemplo, né, eu tenho aqui o oxigênio, o gás carbônico, que está em maior quantidade do lado de fora do que do lado de dentro da célula. Então, eu preciso fazer ali um equilíbrio, eu preciso ter a mesma quantidade do soluto do lado de fora, ter também do lado de dentro para manter aí a homeostase, o equilíbrio. Então, você percebe que aqui do lado de fora, por exemplo, ó, tem mais oxigênio do que do lado de dentro. Então, essas moléculas de oxigênio irão passar aqui, ó, por entre essas camadas aqui de fosfolipídio, né, da membrana da célula, para o meio intracelular. Então, ele está passando do ambiente de maior concentração, então, onde eu tenho maior quantidade de oxigênio, para o local onde eu tenho a menor concentração, né? Então, ele vai passar, né, a favor do gradiente de concentração, onde tem maior concentração para menor concentração. Nesse caso aqui, né, são moléculas que conseguem passar por entre essa membrana plasmática. Aqui tem uma animação que dá para entender melhor. Então, você vê ali, essas moléculas estão a maior concentração do lado de fora da célula. Então, a tendência é ela vir para o lado de dentro da célula para que mantenha um equilíbrio. Então, ela vai estar passando do maior gradiente de concentração para o de menor gradiente de concentração, para que mantenha o equilíbrio. A mesma quantidade de um lado tem a mesma quantidade do outro. E assim manter, né, a homeostase. Então, isso é o que acontece na difusão simples. A passagem dessas substâncias ou do soluto por entre aqui, ó, os fosfolipídios. Só que existem algumas moléculas, por exemplo, né, como íons, né, alguns íons de sais minerais, como o cloro, o potássio, o sódio, ou pequenas moléculas polares, como a água e o etanol, ou grandes moléculas polares, como a glicose e a sacarose, que não vão ter afinidade com essas substâncias presentes aqui, ó, nas caudas dos fosfolipídios, porque eles são o quê? Apolares. E essas substâncias aqui que eu coloquei como exemplo são polares. Então, algo que é polar não vai ter afinidade com algo que seja o quê? Apolar. Então, por isso que ele não consegue entrar. Ó, você vê que ele bate aqui na cabeça dos fosfolipídios e passa direto, não entra para a célula. Diferentemente dessas aqui, ó, que são moléculas polares e consegue passar aqui, né, são moléculas, desculpa, apolares, né, que conseguem passar aqui tranquilamente pela membrana plasmática da célula, pelos fosfolipídios. Então, nesse caso, quando não consegue passar, precisa fazer o quê? Precisa pegar, vamos dizer assim, né, um atalho. Esse atalho seria a difusão facilitada. Lembra que na membrana plasmática da célula existem aquelas proteínas, né, de canal e as proteínas ali integrais, que são as carregadoras. Então, essas moléculas que são polares não vai conseguir passar por entre os fosfolipídios, mas pode conseguir aqui, ó, pegar um atalho e passar por dentro dessas proteínas, que é o que acontece na difusão facilitada.
Então, aqui, ó, você vê que a proteína, ela vai estar servindo ali, né, como uma passagem para essas moléculas, já que não consegue passar por aqui, então, serve, né, como uma ponte, como um atalho para que essas moléculas consigam ali entrar ou sair da célula, tá? Então, nesse caso, é a difusão facilitada. Então, mais uma vez, quando o soluto passa por entre os fosfolipídios, se chama difusão simples. Quando o soluto ele passa do meio mais concentrado para o menos concentrado através de proteínas de canal ou proteínas carregadoras, aí seria a difusão facilitada. E todas essas duas, tanto a simples como a facilitada, não tem gasto de energia para que esse soluto possa passar, tá? É sem gasto de energia. E a osmose? A osmose também é sem gasto de energia, só que aí no caso não é a passagem do soluto, e sim a passagem de solvente, que é a água. Né? Então, a osmose é passagem de solvente ou água livre do local de menor concentração de soluto para o de maior concentração de soluto sem gasto de energia. Então, aqui tem uma figura mostrando isso de forma, né, mais prática para a gente entender. Então, aqui eu tenho um tubo e ele está separado por uma membrana, que imita como se fosse, né, a membrana plasmática da célula. De um lado, eu tenho aqui, né, a solução menos concentrada e do outro lado, eu tenho a solução mais concentrada. Então, aqui, ó, ampliando essa partezinha aqui para facilitar a visualização, essas bolinhas vermelhas aqui com duas bolinhas brancas, né, tá simbolizando ali a molécula de água. E essas bolinhas verdes aqui seria o soluto. Vamos pegar o exemplo como se fosse um sal. Então, aqui desse lado, ó, do tubo, aqui está a membrana separando, né? Então, desse lado aqui do tubo, eu tenho menos soluto e mais água livre ali disponível. Então, aqui tem pouco soluto, tem mais água, né, livre ali, sem estar diluindo aquele soluto, do que do outro lado, que está ao contrário. Do outro lado, eu tenho ali mais soluto, mais a presença ali de sal, e a água está ali, ó, em volta, trabalhando para dissolver aquele soluto. Então, por isso que é a passagem, né, no caso do solvente, que é a água, do local de menor concentração de soluto, onde eu tenho menos soluto, para o local onde tenho mais soluto. Porque a água, ela gosta de diluir. Então, aonde tem maior concentração de soluto, é para lá que ela vai se deslocar para fazer a diluição, né? Por isso que ela também é conhecida aí como solvente, né, universal. Então, aqui você tem 3 meios possíveis para você fazer a comparação aí dessa concentração, tanto de soluto como de solvente. Então, se eu tenho um meio, né, onde eu tenho menor concentração ali de soluto, então eu tenho menos solutos diluído na parte exterior da célula, então é um meio que eu chamo de hipotônico. Quando as duas concentrações, tanto dentro quanto fora da célula, estão iguais em quantidade de soluto, a mesma concentração, eu chamo esse meio de isotônico. E quando eu tenho mais soluto na parte externa da célula do que dentro da célula, tá mais concentrado do lado de fora do que dentro da célula, então eu chamo esse meio de hipertônico. Então, pegando essa informação, a gente consegue interpretar essa figura aqui, que é muito utilizada em provas de vestibular, para você analisar o comportamento de uma célula animal, que aqui foi, né, usado o exemplo de uma hemácia, que é um glóbulo vermelho do sangue, e o comportamento de uma célula vegetal. Então, aqui nos 3 diferentes meios, né, de concentração aí de soluto e solvente. Então, vamos lá entender essa figura. Então, no meio, né, hipertônico,
eu vou ter maior concentração de soluto do lado de fora da célula do que dentro dela. Como a água ela gosta de diluir, a água presente dentro da hemácia, ela vai ter a tendência de sair para o lugar onde tem mais soluto, para justamente tentar diluir, né, aquele soluto todo que está do lado de fora. Imagine o seguinte, peguei ali um copo com água, coloquei ali umas 2 colheres de sal, diluí, né, aquele sal todo ali naquela água, fiz uma solução, né, com água salgada. E agora eu coloquei uma célula ali dentro, uma célula animal, uma hemácia, por exemplo. Então, fora da célula, naquele meio ali no copo, né, com aquela água salgada, tem mais sal, tem mais soluto do que dentro dessa célula. Então, a tendência é acontecer o quê? A água que está dentro da célula sair, né, através da membrana plasmática para tentar diluir aquele sal todo que está ali naquele ambiente, naquele copo. Então, o que vai acontecer com a célula? Ela vai perder a água para o ambiente, então ela vai sofrer uma desidratação, ela vai murchar. Isso acontece, né, no meio hipertônico. E no meio isotônico? No meio isotônico, tanto fora da célula quanto dentro da célula, a concentração de soluto está igual, está equilibrada. Então, não vai acontecer nada. A célula vai ficar ali normal, como se nada tivesse acontecendo. Já no meio hipotônico, o que vai acontecer? Eu vou ter menos concentração de soluto do lado de fora da célula e mais concentração de soluto dentro da célula. Então, a água, né, vai fazer o quê? Vai entrar na célula para diluir aquele soluto presente dentro da célula. Então, vai começar a entrar água, entrar água, entrar água. E numa célula animal, ela vai começar a inchar, 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 até a quantidade de água que está ali dentro ser tão grande que a membrana plasmática não suporta aquela pressão e vai acontecer o quê? Ela vai estourar, né, que nós chamamos de lise celular. Então, a água vai entrar, 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 até ela começar a inchar e estourar. Então, isso acontece no meio hipotônico. E agora vamos interpretar como que é o comportamento de uma célula vegetal. Por que a célula vegetal? Porque possui parede celular. Aqui também poderia ser uma célula de um fungo, poderia ser a célula de uma alga, que também tem parede celular. Então, aqui, ó, no meio hipertônico. Então, no meio hipertônico, eu vou ter mais soluto, né, do lado de fora da célula do que dentro. Então, a água que está dentro da célula vai querer fazer o quê? Sair para poder diluir aquele soluto todo que está ali do lado de fora. Então, a célula vai perder água. Então, aqui, ó, ela está perdendo água para o meio. Então, quando isso acontece com uma célula vegetal, nós chamamos, né, que a célula ficou plasmolizada. Então, ela perdeu água. Você vê que aqui, ó, a membrana plasmática até, ó, se descolou da parede celular. A parede celular é essa parte amarelinha aqui na figura, tá? Porque a parede celular, ela não se mexe, ela não se move, porque a parede celular é rígida. Então, ela fica ali intacta. O que vai movimentar ali vai ser a membrana plasmática da célula. Já no meio isotônico, tanto a concentração de soluto fora ou dentro da célula é igual. Então, não vai acontecer nada, né? Assim, ela até fica um pouquinho coisa mais murchinha, mas continua intacta ali, sem acontecer nenhuma alteração visível. Já quando ela está no meio hipotônico, o que vai acontecer? Tem menos, né, soluto do lado de fora da célula e mais concentração de soluto dentro da célula. Então, a tendência da água é fazer o quê? Ir para onde tem soluto para poder diluir. Então, a água vai entrar na célula. Vai entrar, 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 entrar. E o que vai acontecer aqui, diferentemente do que acontece numa célula animal? Na célula animal, quanto mais água entrar, a célula vai, né, inchar até a membrana plasmática não aguentar e sofrer lise, estourar. Já na célula
vegetal que tem ali a presença, né, da parede celular, essa célula até fica um pouco inchada, que nós chamamos, né, de túrgida, mas ela não estoura. A membrana plasmática não rompe. Por quê? Porque a parede celular que está em volta aqui, ó, não deixa isso acontecer. Então, acontece ali uma pressão da parede celular, né, na parte externa ali, a água até vai entrar, vai deixar a célula bem, né, túrgida, bem inchadinha, mas ela não vai estourar. E essa pressão que segura a membrana plasmática da célula para que não estoure, né, para que não aconteça a lise, é uma pressão que nós chamamos de pressão de Turgot, que é uma pressão contra a entrada da água. Então, não vai deixar ali a membrana plasmática dessa célula que tem a parede celular estourar, tá? É uma proteção ali. E convenhamos, né? A célula vegetal gosta mais de estar desse jeito aqui, túrgida, porque quanto mais água tiver, para ela melhor, para facilitar a condução de seiva, para fazer mais fotossíntese, né? Então, é uma condição que as células vegetais gostam, é estar túrgida. E no caso de uma célula animal, né, a condição é estar normal, assim, no meio isotônico. Agora uma perguntinha, né? Por que peixes de água doce não sobrevivem na água salgada? Então, se você pegar um peixe de ambiente de água doce, o que está naquele ambiente ali, né? Água doce, então é um ambiente o quê? Onde que a concentração de soluto vai ser maior dentro do peixe do que fora dele, né? No ambiente onde ele está. Então, ele está no ambiente o quê? Hipotônico. Quando você pega esse peixe que está num ambiente hipotônico e coloca ele num ambiente de água salgada, vai ter mais soluto ali disponível do que dentro do peixe. Então, ele vai estar num ambiente agora o quê? Hipertônico. Então, a água que está dentro do peixe, das células, né, do que faz parte ali do corpo do peixe, vai querer fazer o quê? Sair de dentro das células do peixe para fora, no ambiente ali, para justamente o quê? Diluir aquele soluto todo. Então, o que vai acontecer com essas células? Elas irão murchar, o peixe então vai fazer o quê? Desidratar e morrer por desidratação. E o contrário? E se eu pegasse um peixe de água salgada e colocasse ele, né, num ambiente ali de água doce? Então, a maior concentração de soluto vai estar aonde? Né? Dentro do peixe do que fora. Então, a água vai querer fazer o quê? Entrar nas células do peixe para poder diluir aquele soluto todo. Então, as células do peixe vai começar a inchar, 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 e como é uma célula animal, não tem a parede celular para proteger, o que vai acontecer com as células desse peixe? Vai sofrer lise celular, vai estourar e o peixe vai morrer, né? Então, cada um, né, no seu, vamos dizer assim, no seu aquário, né? Então, se o peixe de água doce, ele tem que ficar num ambiente próprio para isso. Se o peixe é de água salgada, ele tem que ficar num ambiente próprio para isso. Porque, caso contrário, vai haver diferença de concentrações de soluto e o peixe pode vir a morrer. Existem alguns peixes que conseguem fazer adaptação? Sim, o salmão, por exemplo, né? É um desses peixes, que ele consegue se adaptar tanto em ambiente de água doce como ambiente de água salgada. Mas isso é um assunto para uma próxima videoaula, quando a gente for falar sobre peixes, ok? Mas guarda essa informação aí, né? Que a concentração de soluto, então, vai interferir aí justamente, né, nesse tipo de célula, que é a célula animal, que pode fazer com que ela se rompa, né, se estoure, né, ou sofra lise celular, ou então murche, sofrendo então a desidratação. Chegamos na hora do exercício, é quando a gente vai justamente aí, né, fixar o assunto que foi abordado na aula, né, de forma prática. Então, a questãozinha aí da FUVEST de 2015 diz o seguinte:
Nas figuras abaixo estão esquematizadas células animais imersas em soluções salinas de concentrações diferentes. O sentido das setas indica o movimento de água para dentro ou para fora das células e a espessura das setas indica o volume relativo de água que atravessa a membrana celular. Aí aqui tem a figura, né, a 1, a 2 e a 3. E depois ele pede para você, né, colocar em ordem correta das figuras, de acordo com a concentração crescente das soluções ali em que as células estão imersas. Então, né, ele quer em ordem crescente das soluções. Então, vamos ver aqui, ó. Você vê essa célula aqui, né, a hemácia, então é uma célula animal, não tem ali a parede celular. Nessa figura número 1 aqui, a mesma concentração de água que está entrando é a mesma que está saindo. Então, ela está no ambiente o quê? Igual, de concentração, né, equivalente. Então, ela está no meio isotônico. Vou botar um iso aqui só para você lembrar. Agora, nessa figura aqui número 2, ó. A seta que está indicando a saída, ó, ela está mais, né, gordinha do que a seta que está indicando a entrada. Então, a água está saindo, né, da célula, por isso que ela está murcha, ó, está murchando, do que entrando. Então, essa situação aqui indica o quê? Que o ambiente aqui do lado de fora tem mais soluto do que dentro da célula. Por isso que a célula está perdendo água para o ambiente, ela está murchando. Então, esse ambiente aqui é um ambiente o quê? Hipertônico. Tem maior concentração de soluto fora do que dentro da célula. E nessa figura número 3 aqui, ó, a setinha que está indicando a entrada, ó, ela está mais gordinha, né, do que a que está indicando a saída. Então, você vê que está entrando mais água na célula, e você está até vendo que a célula aqui, ó, diferentemente dela normal, ó, ela está inchada, né, ela está inchando porque está entrando muita água ali. Até chegar um ponto que a membrana plasmática não vai aguentar e vai romper, né? Então, esse ambiente aqui significa que dentro da célula tem mais soluto do que fora. Por isso que a água está entrando, né, de fora para dentro para poder diluir. Então, essa concentração aqui é o quê? É uma solução do tipo hipotônica. E como ele pediu aqui para colocar, né, na ordem crescente de concentração das soluções, que é o que está do lado de fora da célula, então crescente ficaria como, né? Ficaria aqui o hipo, que é o 3, depois ficaria ali, né, o 1, que está normal, né, que é o isotônico, e depois para o de maior concentração do lado de fora, que é o hipertônico, que no caso vai ser o 2. Então, a sequência é 3, 1, 2, 3, 1, 2, aqui, ó, letra C, a resposta. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, deixe um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém, tá? E até a próxima semana, então, onde vou estar postando um novo vídeo. Então, fique atento, né? Ativa aí o sininho para não perder as notificações de quando tiver vídeo novo. Obrigada por estar comigo até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.